Começou, né? Sim, então, boa noite a todos, né, novamente, estamos aqui reunidos hoje no último dia do nosso curso de iniciação ao Espiritismo, reunindo a turma do primeiro ano de 2024 e a nossa turma querida do ano passado, que hoje está concluindo o segundo ano. E também com a presença graciosa aí da Isabel, né, que é a professora, e logo mais a Virgínia também deve estar conosco. Então, assim, sejam muito bem-vindos, né, todos os alunos aí do ano passado, e hoje nós vamos fazer um dia especial. Então, nós fizemos uma proposta para o grupo, né, de apresentação da mensagem, do objetivo, do entendimento de 4 filmes que a gente entende realmente que são importantes e que pode agregar para nós no nosso crescimento espiritual. Então, nós fizemos a proposta para eles. No final do semestre passado, nós fizemos o mesmo trabalho com personalidades importantes do espiritismo, e agora nós estamos fazendo com filmes. Então, eles se dividiram em grupos, e eles, então, assistem o filme, estudam os personagens, a história, o objetivo, a conclusão, e trazem para nós hoje, nessa aula, apresentando o que eles conseguiram, né, observar e entender de cada filme. Então, hoje normalmente a gente faz a leitura do Evangelho, mas como hoje o tempo é um pouco curto, nós vamos já direto para a apresentação para não se estender muito. Então, grupo, lembrem-se, né, que vocês têm aí no máximo 15 minutos para apresentar cada grupo. Sendo 4 grupos, a gente vai ficar 1 hora na apresentação, e depois, então, as considerações finais, os comentários, as observações de quem quiser falar sobre o assunto, tá bom? Só para a gente seguir, não atrasar e não ter que interromper ninguém, tá bom? Então, podemos começar, quem quiser começar, pode começar, sem problema nenhum, só fala daí o grupo, o filme, e pode fazer a apresentação. A Virgínia entrou. Oi, Virgínia, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Desculpa o atraso, mas cheguei. Boa noite. Nós já estamos começando aqui para não atrasar, tá bom? Então vamos. Ótimo, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Quem quer começar, pessoal? Eu não sei se a turma do Cabana já está, todo mundo já chegou do serviço. Eu acredito que sim, Marisa. Acho que a Marcela está aqui também, a Érica. Então, eu também, e o Anderson também. Tá bom, então querem começar? A turma do Cabana. Então fala, Karina, para nós quem faz parte do grupo e o filme que vocês vão falar. A gente consegue compartilhar? Você consegue liberar para a gente compartilhar a apresentação? É o Daniel. Daniel, você libera para ela? Desculpa, a Cátia, interromper. Só para a gente começar. Pode falar. Deixa a Karina falar primeiro, aí você compartilha. Pode falar. No caso, sou eu, o Rodolfo, a Marcela, a Marisa, o Anderson e a Érica. E o nosso filme é o filme A Cabana. Ok. O Daniel está aí? Cadê o Daniel? Você está conseguindo compartilhar, Marcelo? Não ainda? Ok. Posso começar? Todos conseguem ver? Deixa eu só ver se eu consigo... Coloca a tela cheia, fica melhor. Né? Ver se eu consigo. Foi cheio para todo mundo? Que eu não consigo mais ver ninguém. Tá. Eu vou fazer... vocês conseguem ver essa tela cheia? Eu estou vendo uma boa parte. Ela não está na tela. Clica em apresentação. Isso. Não entendi. Clica em apresentação. Clica no... Eu cliquei. Eu cliquei, porque eu perguntei se vocês estão vendo, porque eu já cliquei. Não, ainda não apareceu para gente. Eu vou compartilhar de outra forma. Peraí. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar de outra forma. Tela inteira. Eu vou compartilhar minha tela inteira, que daí assim eu acho que
Aqui vai. Agora sim, né? Agora sim. Melhorou. Assim, tá bom. Melhorou. Pode iniciar, Marisa. Bom, o nosso filme é A Cabana, né? O autor do filme é o William Poe. E a história gira em torno de uma família. Mark, o pai, Nan, a esposa, e eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. E o filme começa. Em um dia, o Mark, pai, foi a um acampamento familiar com as crianças. No acampamento, sua filha caçula, Minnie, foi sequestrada e assassinada em uma cabana. Isso gerou um desequilíbrio na família e nele principalmente, que se sentia culpado e caiu numa profunda depressão e vivia questionando Deus. Depois de algum tempo, ele recebe uma carta sem remetente para ele voltar à cabana. Ele volta. Só que na estrada ele sofre um acidente e entra em coma. No coma, ele se projeta para a cabana, um lugar frio, com neve, e a cabana com aspecto de abandono. Ele caminha perdido e encontra um homem, Jesus, que o convida para segui-lo, porque ele conhecia um lugar aconchegante e quente. Ele segue e percebe que o caminho muda, que já está com flores, com sol, e a cabana está limpa, arrumada, bonita, florida, e lá existe muita luz. E é lá que ele tem uma vivência espiritual, porque na cabana vivem Heloísia, que é Deus, pai e mãe, Jesus e Saraiu, que é o sopro da vida. E a partir daí é que ele começa uma nova vivência. Agora quem fala é Marcela. Marcela. Tá mudo, Marcela. Tá me ouvindo? Desculpa. Agora sim. É que eu não consigo voltar para a imagem de vocês, e aí eu estou colocando no mudo e tirando, para não atrapalhar o pessoal. Então, nesse 1 e 2, a gente tinha pensado em colocar essa introdução que a Marisa colocou, né? Então, o assunto principal que se desenvolverá durante o filme é exatamente isso, né? Ele nessa cabana, alegre, com muita luz, e na companhia de Deus, Jesus, e também de toda essa iluminação. E se desenvolve, então, todo em cima disso. As fases desafiadoras para a evolução do tema do filme, a gente separou em 3 principais, a gente vai destrinchar um pouquinho depois mais abaixo. No início do filme, como principal, é o Mark, né, que ele é o pai, que ele vai rever os seus conceitos sobre Deus, nesse encontro, né, nessa casa. No meio do filme, também o Mark é o pai. É para ele perceber que agimos como juízes no nosso dia a dia, que precisamos quebrar ciclos ruins com o perdão e a caridade, e que Deus não escolhe nem privilegia nenhum de seus filhos. Essa também é uma fase bem desafiadora para ele, né, no meio do filme. E no fim do filme, como principal fase, também etapa desafiadora, seria que ele teria que entender que o perdão é uma cura para quem perdoa e pratica o perdão. Agora, abrindo um pouco, é interessante trazer um pouquinho sobre cada uma dessas macro-etapas aí, e com frases também do filme. Principalmente nesse início, tem muita frase no filme que foi legal trazer, que não é tanto coisas muito genéricas, são frases muito específicas e legais para todo mundo conseguir realmente
refletir, por isso é interessante trazer para o grupo. Então, nesse que vai rever os seus conceitos sobre Deus, a gente colocou que é entender que Deus respeita o livre-arbítrio. E a fala de Deus, no caso, que era uma mulher, ela fala, eu não estou interessada em prisioneiros, você está livre para sair agora mesmo. Que ele poderia escolher ficar lá ou ir embora, né? Era a escolha dele o que fazer e como fazer. Compreender que Deus esteve sempre ao seu lado. E aí no filme tem a fala, quando tudo que consegue ver é a dor, Deus falando para o Mac, para o pai, você me perde de vista. Enxergar que Deus nunca abandona e sofre pelos acontecimentos dos seus filhos, que somos, né, todos. E a fala é de Deus, jamais pense que o que o meu filho escolheu fazer não custou muito a nós dois. O amor sempre deixa uma marca. Eu nunca o abandonei, nós estávamos lá juntos. O Mac questiona muito isso, né? Ah, você abandona seus filhos, por que você deixa acontecer tragédias, por que você aconteceu uma tragédia com a minha família e eu perder a minha filha? E aí Deus retoma que ele nunca abandona e demonstra, inclusive, aí para quem assistiu o filme, que ele estava, inclusive, com Jesus na cruz, lá presente. Aceitar que Deus realmente não tem preferidos. E aí tem a fala, alguém em quem você não gosta especialmente, o Mac pergunta para Deus. Aí ele fala, não consigo encontrar ninguém. E essa parte até engraçada é que ele fica provocando e falando, mas e aí? Não mesmo? Ele fala, não, realmente não consigo encontrar mesmo ninguém. É perceber que ninguém precisa ser punido pelos seus atos. E Deus fala, não preciso castigar as pessoas. O pecado, ele é o próprio castigo. Aceitar que Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais sombrios, e que tudo é para o nosso aprendizado e crescimento. E a fala no filme, desculpa, por mais difícil que seja você aceitar, eu estou no meio de tudo que para você é confuso, trabalhando para o seu bem. Independente do mais turbulento que esteja, estou lá com você e para o seu crescimento, para o seu bem. Também para que foi essa parte complicada para o Mac, inclusive desafiador, para ele quebrar alguns conceitos, né, que a relação com Deus é somente através da religião, né, porque ele tinha isso, ele seguia uma certa religião, e, eu preciso seguir regras, então, para você poder, né, gostar de mim, Deus, né, como é, então? Aí Deus responde, né, que religião é algo trabalhoso demais. Eu não quero escravos, eu quero amigos, família, com quem partilhar a vida. E nisso, então, Deus vai quebrando esses paradigmas e demonstrando para ele essa primeira fase aí, inicial, esse desafio, de que o Mac realmente ele chegou muito apreensivo, muito assim, isolado e descrente totalmente pelo que aconteceu com a vida dele. Então, esse é o primeiro desafio realmente para poder desvendar o resto, né, e a história poder continuar. Aí, no meio do filme, né, o Mac percebeu que agimos como juízes no nosso dia a dia, que precisamos quebrar ciclos ruins com o perdão e a caridade, e que Deus não escolhe nem privilegia nenhum de seus filhos. E aí ele tem que aceitar que Deus não está ao alcance de tudo, 100%, né, que ele não escolhe as tragédias e tampouco quem vai passar por elas, né. E aí uma fala do filme é, enquanto houver outra vontade neste universo, livre para não seguir Deus, o mal poderá penetrar. Então, ficou muito claro para ele que o que aconteceu com ele não é porque Deus quis, Deus faz tudo o que quer, tudo o que gostaria, sim, para amparar os seus filhos, mas que o mal está presente. Então, para Mac entender que não foi Deus, sabe? E que é necessário, sim, amar e seguir Deus para que cada vez mais o mal no mundo, e o que aconteceu com a filha dele, isso diminua. E que não tem como realmente a gente julgar ninguém, porque cada um tem a sua história de vida por trás das atitudes. E no final do filme, então, aí para fechar, o Mac entender que o perdão é uma cura para quem perdoa e praticar, para quem perdoa e pratica o perdão. Então, ele é compreender a relação de causa e efeito, né? E aí é falado
também, que ninguém sai impune, que tudo tem as suas consequências. Então, com isso, a gente fecha esse segundo tópico de quais foram os principais aí desafios que ele enfrentou para poder seguir e o filme continuar e chegar no desfecho que aí todo mundo seria muito legal, além de vocês saberem por aqui também assistir. E também, desculpa, tinha um último, tinha esquecido. Enxergar que perdoar é deixar ir o que não nos faz bem. E a fala de Deus é: o perdão não estabelece um relacionamento. Trata-se só de soltar a garganta. Faz bem, então, para quem está perdoando, independente de quem seja. E agora o próximo tópico. Eu acho que é a Karina que vai trazer, né, a conclusão. Rose, só me diz, quanto tempo a gente tem ainda? Acho que uns 10 minutinhos. Ai, que bom. Obrigada. Bem, esse filme A Cabana, ele trouxe para a gente, e ele traz, para quem o assiste, ideias relacionadas a perdão. Então, você vê na trajetória do Mac, perdão, cura, quer dizer, o perdão para ver a cura, e dessa forma a reconciliação. Encerrando ali naquela fase, uma jornada que eu acho que está engraçado, né? Não é que encerrou a jornada espiritual dele, mas encerrou aquela fase da jornada espiritual dele quanto àquele assunto. Então, o filme, ele conclui no seguinte sentido: Mac, ele se reconcilia com Deus, né? Ele entende que Deus não o abandonou, mesmo nos momentos de maior dor, Deus estava com ele. Então, fica muito claro essa questão de que Deus não nos abandona. Naqueles momentos que a gente estiver passando de dor, ele, na verdade, está vivendo aquele momento junto com a gente. A questão do perdão, que o perdão, ele liberta. O perdão liberta, Mac, e isso fica muito claro no filme. E na questão do perdão, eu me refiro a quando Mac consegue perdoar o assassino da sua filha, Missy, e é uma das lições mais importantes que a gente tem no filme, e até Jesus, né, fala ali para ele na questão de que o perdão, ele não quer dizer que você... Jesus não, né? Deus. Que também é tudo um só, que representa ali a questão da trindade, mas que não significa que você vai esquecer e passar a ser amigo, mas ele até fala que é tirar a mão da garganta do outro, é deixar, se libertar, na verdade, libertar você daquela dor. Então, o perdão, ele liberta você da dor. E assim, né, acaba ajudando, a partir do momento que ele perdoa, isso vai ajudando também a ele a se perdoar e perdoar as culpas que ele sentia, inclusive em relação à tragédia que aconteceu com a filha, bem como situações que ele viveu no passado em relação ao pai. No filme a gente vê também a cura do passado, né, referente aos traumas da infância difícil que ele viveu com o pai, da violência que ele também passou com o pai, que o pai dele tinha problema com o alcoolismo, e aí ele vai vendo que, a partir do momento que ele se cura do passado, isso dá a oportunidade dele viver o presente muito mais plenamente. Ele vê também, quando ele retoma, né, ele volta do coma, ele vê uma possibilidade de uma nova perspectiva de vida, né? Quando essa trajetória dessa cura que ele teve, de perdão em relação a ele, em relação às situações que ele culpava, e querendo ou não, fica claro no filme a questão da dor relacionada à culpa que ele sentia porque Deus não estava com ele, a culpa que ele sentia em relação a ele não poder ter salvo a própria filha, e tudo isso
como ele foi curando nessa situação do coma. Quando ele volta para a família dele, ele é uma nova pessoa, ele pode estar presente, porque a mente dele, os pensamentos dele não estão presos na dor, naqueles momentos sofridos, porque não, mas quando ele viveu esses momentos traumáticos, fica claro que a mente dele não consegue viver o presente, fica presa na dor. E aí, a trajetória é justamente de você curar essa dor para você poder viver o presente. O filme fecha também mostrando que Missy está em paz, então a filha mais nova, ela aparece no filme e mostra para ele que ela está bem aonde ela está, e na presença de Deus, entendendo, e ele passa a entender também que mesmo apesar da dor que ele sente, o amor, ele transcende a morte. Não é porque ela morreu que a relação de amor que ele tem com a filha deixa de existir. Então, o filme ele fecha com a questão de uma nota de esperança, de reflexão, da importância do perdão, da fé, da conexão com o divino, mesmo a gente vivendo numa tragédia, em problemas que todos passamos, em desafios, e ele passa a ideia da importância da gente confiar nesse amor de Deus, e que quando a gente confia nesse amor de Deus, a gente vive com um coração mais leve e um coração mais aberto para a vida e para o amor. Tem uma parte do filme que Deus fala assim para ele: você está aqui para uma trajetória de libertação, no sentido de que, e ele conta uma historinha relacionada a isso, falando do seguinte sentido: assim como o passarinho nasceu para voar, o homem nasceu para amar. Assim como cortar as asas do passarinho, você impede que ele viva porque ele veio, que é voar, a dor também corta a nossa possibilidade de amar, de nos permitirmos sermos amados e de nos conectarmos a Deus, que é pura energia de amor. Temos uns minutinhos ainda, Rose? Não, não sei. Rapidinho, Karina. Não, assim, então, vamos fechar nisso daqui. Eu queria abrir para quem quisesse, do nosso grupo, compartilhar o que sente do filme, ou alguma mensagem, alguma frase do filme, e no sentido também de... Porque o filme, para cada um de nós, é engraçado que cada um que assiste o filme vai perceber que ele vai trazer uma mensagem diferente, a depender do estado ou do momento de vida que você estiver vivendo. Mas eu queria, antes de alguém falar, que se repetisse essa última frase que você falou, que é maravilhosa, muito forte, que você falou aí sobre Deus, sobre a dor. Repete. Você escreveu isso ou não? Não. Então tá bom, tá gravado. Depois a gente vê, não tem problema. Foi que eu falei assim, que assim como o corte do passarinho, de ele poder voar, quando você corta a asa, isso impede que ele voe e que ele exercite para que ele veio para a vida, assim também é a dor para a gente, que também nos corta na possibilidade de amar. Então, sim, quando a gente cura a nossa dor, a gente se abre para a questão do amor, e Deus é puro amor. Mas acho que eu devo ter falado muito melhor, porque eu estava inspirada. Mas é isso, é essa mensagem que fica, né? Deus é amor, Jesus é amor, o que ele trouxe para nós de ensinamento é o amor, e quando a gente substitui esse amor pela dor, a gente se fecha, né? Para o amor, e aí nada mais de bom pode acontecer, nem para nós e nem para quem está à nossa volta. Então, acho que a mensagem é essa, é como cortar as asas de um passarinho. Tá muito lindo, muito, muito apropriado com o filme e muito significativo, muito forte.
Então tá, gente, vamos acelerar para a gente não atrasar o outro grupo. Alguém mais do grupo vai falar? Eu fiz uma mensagem aqui, boa noite. Dentro do que foram várias, porque assim, cada pessoa tem um momento, né? Está vivendo um certo momento, e quando vê o filme tem algum tipo de mensagem, né? Mas dentro de milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento, em vez de erradicá-los, mas a maioria desses motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa. E distante da tragédia mais devastadoras, há sempre a possibilidade do perdão, da cura e a bondade amorosa de Deus. Então, assim, cabe a cada um saber como agir, né? No seu momento. É isso. Isso aí, pessoal. Vamos, Daniel, acho que é melhor deixar os comentários para o final, para não atrasar, né? Então, vamos seguir o segundo grupo, aí depois, no final, a gente abre para os comentários, tá bom? Então, quem que é o grupo que vai seguir agora? Gratidão aí ao grupo da Cabana, foi muito linda a exposição de vocês, muito profunda e muito esclarecedora. Gratidão. Obrigada. Quem vai agora? Vanderlan, cadê sua turma? Minha turma pode ser a Ângela, Vanderlan. Pode ser o nosso grupo, é a Ângela ou a Patrícia, uma das duas. Pode ser, pode começar aí, né, Vanderlan? Então vai. Então agora o grupo do Vanderlan, qual é o filme? O filme é Conversando com Deus. Conversando com Deus. Ok. Posso começar? Sim. É o cenário onde se passa e as pessoas envolvidas. O cenário é nos Estados Unidos, no ano 2006. É uma história verídica. Se trata de Neil Donald Walsh, que é um escritor e palestrante, que é a personagem principal do filme. E aí tem o Pete e o Sammy, que são moradores de rua e ficam amigos do Neil, num acampamento. E a Liora, que é uma companheira de trabalho do Neil no rádio, e depois ela se torna uma grande amiga e ajuda ele a preparar o livro, e na hora que lança no livro, ela se torna a mão direita dele. E com relação ao assunto principal que se desenvolve durante o filme, é a vida do próprio Neil, que sofre com um acidente grave de carro e fratura o pescoço. Aí ele perde o emprego e, consequentemente, a moradia. E se vê obrigado a morar num acampamento para indigentes, e aí a sua vida se transforma por completo. O filme vai das dúvidas e do desespero do protagonista para uma mudança total de atitude e sentimentos, atingindo o amor e o sucesso. Trata do contato da personagem com sua espiritualidade, a sua mediunidade, porque eu acho que o Neil é médium, assim, ostensivo, e a sua comunicação com Deus. Depois de sofrer e chegar no fundo do poço, ele se conecta com a sua verdadeira essência, escreve um livro, cuja inspiração recebe de Deus. Para mim, na minha opinião, ele recebe do seu mentor, né? Falam que é de Deus. Que se torna um sucesso e com o qual ele consegue ajudar muitas pessoas, inspirando elas a mudarem suas crenças e suas vidas. Com relação às fases desafiadoras para desenvolver o filme, os meninos que vão falar algumas histórias que acontecem durante o filme no final. A conclusão tem uma voz que fala no início do filme: já não teve o suficiente? Está pronto agora? Essa voz fala com o Neil no começo do filme. Já não apanhou o suficiente? Não está na hora de mudar?
A ajuda está disponível para o Neil e para todos nós. Necessitamos nos acalmar, parar e ouvir. Precisamos mudar de rota se as coisas não estiverem dando certo. Não é preciso chegar no abismo. Tudo é aprendizado e tudo tem as escolhas. E vamos escolher ir pelo lado do amor e não pela dor. A mensagem que aparece como aprendizado: amor, compaixão e perdão. Para consigo e para com todos. Acreditar em Deus e em si próprio. E ouvir a nossa intuição, porque é a ajuda espiritual chegando. Essa minha parte agora é a Ângela. Boa noite, estão me escutando? Estamos. Então, tá bom. Eu vou falar sobre os temas principais aí, complementando um pouco o que a Patrícia falou, tá? Os temas principais que a gente viu neste filme é a busca por propósito e sentido na vida, a espiritualidade, a conexão pessoal com o divino, a superação de desafios, né, que foi o que ele passou por muitos desafios, e transformação interior, as reflexões sobre religião, fé e autoconhecimento. E as reflexões profundas sobre esse filme, o propósito da vida. O filme nos leva a refletir sobre o motivo de estarmos aqui e como cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele sugere que todos têm um papel único no mundo e que encontrar esse propósito traz a plenitude. O papel da fé e da conexão com o divino. A narrativa mostra que a espiritualidade não precisa seguir dogmas religiosos rígidos, mas pode ser uma conversa íntima e pessoal com o divino. Essa relação está ao alcance de todos, independente de crenças tradicionais. Resiliência em tempos de crise. Esse aqui eu achei muito bom. A jornada de Neil, que vai do desespero ao renascimento, nos inspira a enxergar crises como momentos de transformação. O filme nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz e renovação. A força das perguntas internas. Uma mensagem importante, né, é o valor de questionar nossas vidas, crenças e circunstâncias. Muitas respostas e mudanças profundas podem surgir do simples ato de refletir e ouvir a nossa intuição. O amor, o perdão e a compaixão. A obra explora o poder do amor e do perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Ela nos encoraja a abandonar o julgamento e a acolher a compaixão como uma força transformadora. A importância de compartilhar a nossa história. Neil encontra propósito ao compartilhar sua experiência com o mundo, nos lembrando que nossas histórias podem inspirar e ajudar os outros a encontrar caminhos semelhantes de superação e crescimento. Essas reflexões, de forma universal, ressoam como diferentes públicos, independente de religião, e incentivam um olhar mais profundo para as nossas vidas e relações. Agora eu vou passar para o Vanderlan e para o Ademar, que eles vão contar um pouco da história do filme aí, as situações que ele passou, né? E é isso, gente, é isso. Ademar, Vanderlan? Pode ir, Ademar, vai lá. Bom, eu vejo o seguinte: tudo que há de bom, né, e ruim em nossas vidas são apenas respostas e reflexos dos caminhos que tomamos. Nada mais são do que consequências do nosso livre-arbítrio, porque, afinal de contas, Deus nos dá a vida.
mas juntamente eu brinco, né? Vem o pacote completo, vem o livre-arbítrio. E aí está o ponto de interrogação, esse livre-arbítrio. Uma coisa que me marcou muito, gente, foi que no início do filme, quando abre o filme na palestra, onde ele abriu para que as pessoas que estavam o assistindo fizessem algumas perguntas, uma das perguntas que foi feita foi se ele tinha alguns arrependimentos em sua vida. Aí ele respondeu, vários. Aí a pessoa insistiu, mas dos vários, qual mais te marcou? Ele falou uma coisa muito séria. Eu magoei muitas pessoas. O que acontece? Esse eu magoei muitas pessoas. É o livre-arbítrio. Nós temos, né, que tomar muito, mas muito cuidado com as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos, porque muitas vezes, quando nós estamos meio nervosos, principalmente, né, a gente usa aquele termo, mas falei sem querer. Aí eu faço uma pergunta, será que para Deus existe sem querer? Será que para Deus existe sem querer? Que sempre a gente cai nessa desculpa, né? Então, é o tipo da coisa que... Outra coisa que me marcou muito no filme, e por coincidência é uma coisa que eu levei sempre junto às minhas duas filhas, faça o que faça, não importa o que faça, faça com amor. Mas é aquele amor mesmo, aquele amor verdadeiro, aquele amor que Deus nos ensinou a amar. Isso é uma coisa, de repente, muito, muito importante. Inclusive, né, até Chico Xavier, num dos livros dele, ele escreve uma frase que me marcou muito, que o amor não se mensura pelas palavras, e sim pelas atitudes. Repito, o amor não se mensura pelas palavras, e sim pelas atitudes. Ou seja, muitas vezes, eu te amo, papelzinho de cá, eu te amo, papelzinho de lá, e as nossas atitudes, como é que está, será? Então, para Deus em si, o amor é muito, muito importante que nós mostremos através das nossas atitudes. E quais seriam essas atitudes? Respeito às pessoas, respeito ao próprio, né? Ao amor próprio, ser cordial junto às pessoas. Então, é uma coisa que no filme, naquele papo que ele tem com Deus na casa dele, Deus fala muito disso, do amor. E isso me marcou muito sobre isso daí. Vamos lá, Vanderlan. Boa noite a todos. A gente até conversou enquanto grupo que gostaria que fizesse um paralelo entre o curso que a gente fez, né, esse primeiro ano, e um pouquinho da mediunidade que talvez aparecesse em alguns pontos do filme. A Patrícia comentou muito isso num áudio comigo, e eu achei super interessante, porque em várias partes do filme ele aparece sentado enquanto criança, com os braços estendidos, conversando com a mãe dele. Esse é um ponto que chama muito atenção no filme. Outro ponto é a hora que ele está dormindo e ele acorda num daqueles acampamentos que ele está e vê um jornal. E nesse jornal existe uma propaganda. E a propaganda é um oferecimento de um lugar numa rádio. E aí ele vai correndo ligar para essa rádio. E a hora que ele vai ligar para a rádio, a moça fala, mas esse anúncio nem foi publicado ainda. Então, é um acontecimento muito forte no meio dessa linha toda de raciocínio do filme. Ele está num telefone público e ele começa a conversar com a moça, ela fala, qual o contato que eu tenho para você? E aí ele dá o número do telefone público. E ele desliga o telefone e fica desesperado ali do lado. E aí ele sai um pouco e volta. Quando ele volta, tem um grupo de funcionários trabalhando numa estrada com uma britadeira. Então é humanamente impossível você falar um telefone com a britadeira do lado. Nisso toca o telefone. É outra coincidência que a gente nota no filme, que eles param de trabalhar, uma coincidência, e ele consegue falar no telefone e consegue o contato com esse pessoal da rádio. A rádio acaba fechando, ele acaba tendo o contato, conforme a Patrícia comentou e a Ângela também, com a Lenora, que seria uma assistente que escreve o livro para ele. Então, assim, não digo coincidências,
mas você percebe que existe uma mão atrás disso tudo, guiando ele para essas descobertas que ele fez no livro. E ele se transforma durante o livro, você vai percebendo que os valores dele, que antes ele tinha, que na minha modesta opinião eram pequenos, passam a se transformar em relação à compaixão, em relação à transformação que ele tem, do amor que ele tem e o que ele doa para as pessoas através do livro que ele escreve. Ele tem uma passagem muito forte também de uma mãe no final do livro, se eu não estou enganado na história, ela pergunta por que ela adotou uma criança e essa criança acaba morrendo com 18 anos. Ela fica revoltadíssima e vem questionar ele, o Neil, né? E ele fala: o que você sempre prometeu para ele? Eu prometi que quando ele tivesse 18 anos ele iria conhecer a mãe dele. Só que a mãe dele morre. Então, com 18 anos, a gente percebe que há o encontro, então, do menino que falece com a mãe que já tinha falecido. Você não prometia sempre isso para ele? Então, eu acho muito forte essa cena, é mais no final do filme, mas eu achei legal essas partes que eu acho que tem um pouco de mediunidade, vamos falar assim, do contato dele com algumas coisas extra humanas, vamos falar assim. Então tem sempre uma mão atrás dele. E é muito bonita essa transformação. A gente sai do filme com essa ideia de que eu tenho que dar um sentido a algumas coisas obscuras da minha vida, eu tenho que sair de uma zona de conforto, onde eu tenho que parar de reclamar, onde eu tenho que quebrar essa barreira que me impede de tomar algumas atitudes que eu vá mais para o bem. E quando você consegue quebrar essas barreiras, essa resistência que a gente tem para poder fazer o bem realmente para as pessoas, não só falar, é o ato que o Ademar acabou de falar. Praticar o ato é mais importante do que você só pensar ou falar. Então, particularmente eu hoje sou uma pessoa transformada nesse primeiro ano do curso, porque realmente eu faço muito mais do que eu falo. Eu agradeço muito da Patrícia e da Ângela, foi muito legal a gente estar unido fazendo esse texto. Que bom, Vanderlan, nós que agradecemos a você, a todo o grupo, por esse crescimento espiritual, por essa abertura, por esse entendimento e por trazer para nós essa riqueza, né, na sua conclusão, que foi muito realmente conectada com o filme, a mensagem realmente é essa, e foi muito lindo, gratidão. Depois a gente faz outros comentários no final, para não atrapalhar aí o horário dos grupos, tá bom? Gratidão mesmo. Então, vamos para o próximo grupo, quem é? Posso apresentar? Nosso grupo que está aqui hoje está me ouvindo? Sim, pode falar, sim. O nosso grupo que está hoje, eu sou eu e a Jane, a Cláudia está na Alemanha, que é a Ana Cláudia, e a Larissa estava em viagem, estava em trânsito. Então, talvez ela esteja ouvindo a gente e, oportunamente, ela pode entrar para ajudar ou fazer algum comentário, que ela também já conhece o filme, e a Jane também. E eu coloquei o filme, eu vou colocar a apresentação, se puder, e, assim, eu não fiz igual as meninas que fizeram, os dois grupos que fizeram anteriores, que eles responderam, assim, por etapa. Eu fiz a apresentação com imagens, porque a imagens traz bastante, ela diz bastante sobre o que a gente está dizendo. Então, embora tenha bastante texto na apresentação, mas eu falo bem rapidinho, focando mais nas imagens, que as imagens realmente revelam mais. Silvia, tá, fique tranquila, a apresentação é livre, você e a Jane estão representando muito bem o grupo, e vamos em frente, pode tá bom. Deixa eu pôr aqui. Deu certo, achou? Não sei. Então, está pedindo para... Joia, estamos vendo. Está vendo? Se quiser pôr no modo apresentação.
Sim, deixa eu por aqui, então, só um minuto. Estão vendo agora? Gente? Oi, estamos vendo, mas não está no modo apresentação. Pode seguir assim mesmo, tá bom da gente ver. Não, peraí, gente. Peraí, então. É que... Aperta F5 que ele vai no modo apresentação. Tá, peraí. E agora foi? Não. Não, então, peraí. Deixa eu colocar de novo. Só um minuto. Foi agora, não? Não, também. Meu Deus. Você está com duas telas? Não. Eu tô falando com a gente no Meet. Marcela quer dar uma dica aí, Marcela. Ao compartilhar. Eu vou compartilhar novamente, tá? Só um minutinho. Eu acho que se você colocar compartilhar a tela inteira, ao invés de compartilhar a janela, Entendi. Tá, foi então, como eu peraí. consegui, pelo menos. Tela cheia, né? Isso. Certo, vamos lá. Isso. Aí vai lá na apresentação agora, aí vai. Foi? Vamos Não. ver. Clica lá no modo apresentação agora. Aí. Foi? Sim. Ah, então tá. Então, o nosso filme que a gente vai apresentar, Irmão Sol, Irmão Lua, né? Vai estar participando só agora eu e a Jane. Eu tô aqui. Ah, você já está aí, né, Jane? Larissa, Tá, é que agora eu não tô. vejo ninguém, né? A Larissa. A Larissa também tá? Ai, que bom, Larissa. Então, o cenário. A cidade é a cidade de Assis, né? A época fazia parte do Ducado de Spoleto, é uma cidade medieval, dá para ver pelas imagens. E o cenário, né? Francisco, as pessoas. O Francisco, na verdade, era um rapaz jovem, assim, rico, de posses. Ele andava muito bem vestido, ele esbanjava muito, ele gastava bastante. Ele nasceu em 2026 e acabou falecendo com 44 anos. Não, ele nasceu em 11... Nossa, gente, que ficou aqui, ó. 1820 e faleceu... Depois eu preciso consertar isso aqui antes de mandar para vocês. E faleceu em 1226, dia 3 de outubro. Ele nasceu em 1182 e faleceu em 1100, tem um zero a mais 1226. aqui. Tá, tem esse zero a mais, depois eu corrigi antes de mandar essa apresentação. O pai dele era um mercador, ele vendia tecidos, ele era bem importante, muito conhecido, uma pessoa bem sucedida. A mãe dela era de origem francesa, a mãe dele era de origem francesa, e ela falava um pouco de francês também era da nobreza. Então, eles eram uma família rica, representativa na cidade, a fim de referência. A Clara é uma jovem, mais ou menos da mesma faixa de idade do Francisco, e ela é muito dedicada a fazer a caridade, a cuidar de leprosos, a levar pães para eles. Inclusive, antes dele ir para a guerra, o Francisco encontra com ela e vê ela fornecendo pães para os leprosos. Ele entra em choque, porque a realidade dele não era essa no momento. A realidade dele era ser rico e continuar dando continuidade para o pai, com os negócios do pai, que é o que interessava para eles na época, e está ligado muito à igreja, que a igreja também fazia parte de todo esse conjunto da nobreza. Só que quando ele volta da guerra, ele volta sem nenhum aparato da guerra. Se vocês olharem na imagem anterior aqui, ele era muito rico, ele estava todo produzido, e quando ele volta assim, só com capuz, quase sem as roupas, só com uma manta. O cavalo dele também aparece sem armadura, sem nada. A mãe dele, eles encontram na rua, e o pai dele justifica que o filho voltou da guerra porque ele estava doente, não é porque ele é um covarde, porque a guerra era muito importante para o status das famílias. O que se entendia da guerra é que quem vai para a guerra, ele é uma pessoa venerada, ela é muito valorizada.
Então, a família tem valor. Quando volta da guerra, quando deserta da guerra, ele, na verdade, é uma pessoa covarde. Então, a família não é bem vista por conta disso. E ele ficou muitos dias, quando ele aparece aqui, que ele volta para a cidade, ele ficou muitos dias doente. Tanto é que dá para ver que ele nem tinha barba, o cabelo era mais curto, agora que ele já está barbudo. Então, vai dando para ver que o tempo foi passando. E ele vai tendo muitos pesadelos, retomando os acontecimentos. Então, a partir dos pesadelos é que ele vê de novo, ele preparando para a guerra, dizendo que sim, que ele vai para a guerra. Ele coloca a máscara e ele se assusta com essa máscara, porque representa a máscara da morte. Na igreja, ele olha de frente para Cristo e alguma coisa toca ele, que ele fala, será que eu estou fazendo certo? É o que realmente mexe, quando ele vê que o que ele está fazendo vai contra ao que realmente deveria ser, né? E nos pesadelos dele, ele vê que realmente ele faz parte de uma vida cristã, que ele está muito próximo mais de Deus do que realmente da guerra. Quando ele acorda, quando ele desperta com o cantar de um pássaro. E aí esse pássaro vai encaminhando ele vai andando em cima do prédio, pula a janela e vai andando em cima do prédio. Chega um momento que ele pega o pássaro, ele deixa e ele solta, né? E a família inteira está em pânico, achando que ele vai cair. Quando ele abre os braços e comemora a liberdade dos pássaros, a natureza, ele já acordou diferente, né? Vamos dizer. Muitos pássaros enchem o céu, quando ele abre os braços e simula que estivesse voando, na verdade, né? E aí enche o céu, então ele tem, assim, uma conexão realmente com a natureza. O despertar. Quando ele volta, ele fica muito diferente, ele está mais calado, mais pensativo, ele já não sabe direito o que fazer ou como fazer, né? E ele anda pelos campos, então ele já começa a ver mais pássaros, começa a ver mais plantações, e de longe ele avista a igreja de São Damião em ruínas, e ele fica pensativo a respeito disso. A mãe dele não se conforma, a mãe dele gostaria de entender o que está acontecendo. E no momento de reclusão dele, que ele está sozinho, provavelmente em meditação, a mãe dele tenta despertá-lo, para saber o que ele pode falar para ela, que ela gostaria de ajudar. Aí ele une as duas mãos dela, como se fosse em oração, beija e vai embora. Ele não diz nada. Até então, ele não fala nada com ninguém. Aí, a suposta prosperidade, né, que é o que os pais dele esperam. Desculpa, gente, peraí. Um dia, ele está avaliando, no meio das flores, está avaliando uma pedra, que ele volta a olhar para a natureza e para a vida que tem realmente na natureza. E aí, ele está avaliando uma pedra, a Clara vê e se aproxima. E aí fala se ele lembra dela, ela diz que sim, ele diz que sim, e aí ela tenta dizer para ele que, olha, todos te acham louco, porque você canta com os pássaros, você percebe as plantações, você percebe os insetos, as borboletas, então todos te acham louco. Eu acho que não, eu acho que louco era você antes, quando ia para a guerra, que todo mundo te elogiava e achava que você era o melhor e o mais inteligente. Então, antes você era louco, não agora. Os pais dele veem isso e se empolga. Fala, bom, ele estava naquele estado letárgico de mudez total, e de repente agora ele volta a conversar com alguém. Então, eles pensam até que em casamento. Aí o pai pensa em levá-lo de volta ao trabalho, trazer ele para os negócios da família. Só que quando ele entra nos negócios do pai, ele leva um choque, porque a riqueza que o pai conseguiu foi assim, de forma muito ruim. Ele foi pegando as coisas da guerra, os bens que foram saqueados, pegou artefatos de valor de alguns que estavam sem dinheiro nenhum, implorando por qualquer coisa, e ele não pagava nada quase, para ter realmente aproveitar a oportunidade. Então, ele explorou muita gente, e isso choca ele. Ele vê moedas, vê tudo, e isso ele não gostou muito. Ele já está diferente, né? E aí, ele vai, um dia o pai dele manda ele ir para o subsolo, onde tem os serviçais, que ficam completamente à disposição de trabalho, e é um trabalho subhumano, porque eles estão num lugar insalubre, tem velhos, tem pessoas doentes, tem muitos jovens, tem crianças chorando,
e todos na água e no escuro, mas estão trabalhando para pintar os tecidos, para fazer tear, né? Então, ele fica assim muito sensibilizado, ele chora quando vê aquilo. E levanta esse senhor, que aparece na primeira imagem, levanta, beija ele e leva todo mundo para fora, para tomar sol. Quando ele volta muito contente. O pai dele fica muito, muito bravo, porque teve um prejuízo, todo mundo ficou para fora uma tarde inteira. Né? Então, aí já começa, na verdade, um daqueles desafios, né? Que é as fases desafiadoras que ele passa. Então, ele começa a ter os primeiros conflitos em família muito sérios. Primeiro, quando ele volta da guerra, que ele não traz uma vitória, ele volta meio que fugido, sem as armas, sem preparo, já é uma vergonha para o pai, e agora ele realmente traz um certo prejuízo. A mãe tenta defender, mas o conflito aí em família se instaura. E aí ele agride ele, joga ele para longe e fala assim, daqui para frente, você vai à missa, nem que seja um cachorro arrastado, mas você vai seguir, porque você vai seguir o que a gente determinar. Então, o conflito de família aqui está muito grande. E aí, quando ele chega na igreja, ele já tem uma outra consciência, ele vê muita riqueza, que é a primeira imagem que vocês vê à direita. E quando ele olha para o fundo da igreja, só as pessoas pobres, outras doentes, outras com defeito. Esse senhorzinho da terceira imagem foi o que ele ajudou lá no subsolo. E aí, quando ele olha para frente, que ele olha para frente do altar, Cristo está de olhos abertos. Essa imagem de Cristo é de olhos fechados. E aí ele rompe com tudo isso, ele grita, ele fala não, que ele não concorda, né, a decisão que ele toma é que ele vai enfrentar o que ele não concorda realmente. E ele corre para um campo e vai até a igreja em ruínas que ele já tinha visto um outro dia. Chegando lá, ele se aproxima da igreja, que é na imagem da esquerda, e aí ele vê que realmente a destruição é total. Só que a cruz, onde tem a imagem de Cristo, está inteira. O resto está completamente destruído. E ele também já começava a ter algum entendimento do que ele deveria fazer. Aí, o outro conflito sério de família, que o pai dele chega um dia em casa e ele está jogando tudo que o pai dele tem pela janela. O pai dele está chegando de viagem e ele jogando. Ele joga tecido, ele joga ouro, joga roupas, e aí ele vem compartilhar com o pai com alegria. O que ele descobriu? Que as riquezas não estão realmente na terra, que as riquezas estão no céu, que vocês podem jogar tudo isso fora, queimem, que isso não é importante. Né? O pai dele arrasta ele e leva ele para julgamento, na praça, e chama o responsável pela cidade, deve ser o governador. E aí ele fala assim, se a queixa é essa, e ele está falando que o juiz dele é Deus, nós não temos o que julgar. E aí ele fala assim, recomenda que ele vá procurar o bispo. Aí o pai dele vai, continua na praça, e aí o bispo é chamado. Aí o bispo é chamado, e o pai dele começa a explicar que ele realmente perdeu tudo, porque ele jogou todos os tecidos fora, abriu as caixas de riqueza que ele já tinha, o que ele acumulou todo esse tempo, e enfim, foi muito prejuízo. E aí ele explica que realmente é ele, mas que o sol, o irmão sol iluminou a sua alma, e a partir daí ele está vendo com tanta clareza que ele consegue perceber o sentido da vida, o sentido que ele deve levar, e o bispo, realmente, primeiro ele fica estarrecido com a declaração do pai, que perdeu tudo, e depois ele fica pensativo com relação a proposta que o Francisco quer trazer, né? Que ele quer apenas ser feliz, como os pássaros do céu, ele quer provar a liberdade que eles têm, e nada mais importa. Por quê? Porque ele acredita que realmente Deus tudo o que se precisa para ser feliz, assim como deu aos pássaros, porque os pássaros não trabalham. E aí o pessoal fala, ele diz que nada importa. E as pessoas pensam, como não importa? Ele diz que não, que se a vida é uma labuta sem amor, não serve para ele. Que o homem é um espírito, ele tem alma. E isso é o que ele deseja recapturar. E aí ele fala para todos, né? Então, ele diz que quer ver nos campos, e ele começa a tirar roupa. Que ele quer ver nos campos, que ele quer sentir a terra embaixo dos pés, que ele quer ser um mendigo, como Cristo e seus apóstolos também foram. Ele quer ser livre, como eles eram. E realmente,
agradecer a tudo que eles tiverem, que foi provido por Deus. E o Bernardone interrompe e diz ao bispo que até os mendigos demonstram respeito aos pais. E aí o Francisco diz, eu não sou mais seu filho. Essa parte aqui eu achei a mais difícil de ler. Não sou mais seu filho, porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, e agora eu renasci. Quer dizer, ele não faz parte mais dessa vida de riqueza, dessa vida de luxúria, que só importava isso, né? É o que ele deseja. Então, o desapego e a graça de Deus, né? Aí ele reúne todas as roupas que ele tem e devolve para o pai. E diz para o pai que realmente ele está devolvendo as coisas que ele tem, está devolvendo inclusive o nome dele, que não precisa mais estar vinculado ao nome dele, para ele não sentir vergonha. E aí ele diz que é isso que ele quer fazer, que é isso que ele vai fazer, e o bispo pede para cobrir ele. Quando cobre ele com a roupa do bispo, é uma roupa muito luxuosa. Aí ele cobre o outro rapaz, envolve o outro rapaz com essa roupa. E as pessoas ficam todas em volta, olhando, porque aparentemente, até então, a cultura é que a igreja é tudo de sagrado, né? Aí os pais choram, as pessoas são tocadas profundamente em reflexão. Os pais dele não aceitam a partida dele, ele seguindo. E a Clara assiste da janela e ela fica, de uma certa forma, feliz, porque ele teve a coragem de quebrar esse ciclo, né, de enfrentar essa realidade. E o Francisco sai realmente para o portão de saída. Várias pessoas erguem as mãos e olham, se dirigem ao céu, entendendo a mensagem que ele está passando. Aí os amigos, aqueles amigos de noitada que eles tinham na juventude, que eram em 4, que era o Giocondo, o Bernardo e o Paulo, na verdade eles estão reunidos bebendo e o Bernardo volta de cruzadas como se fosse um herói, ele não é contente com isso, ele não gosta de falar sobre isso, porque ele acha que as cruzadas não é legítima de Deus, que isso não está correto, então ele tem uma culpa e um conflito de consciência muito grande. E ele não diz, ele pergunta cadê o Francisco, que é o nosso amigo, e o pessoal fica meio falando que ele está louco, que ele endoideceu, que ele foi reformar uma igreja, e realmente aí depois o Bernardo vai procurá-lo. Quando ele chega lá, está nevando, e realmente tudo em ruínas. Só que tem muitos pobres vivendo nessa igreja, que estão lá e estão felizes, né? E um dia à noite, o Bernardo realmente abre seu coração e fala para o Francisco tudo que ele pensa, o que o coração dele diz, e aí o Francisco só ouve, porque, na verdade, esse é o entendimento e o amadurecimento que cada um tem que ter quando encontrar com Deus. Então, aos poucos, o Bernardo vai entendendo isso e resolve ficar ao lado do Francisco, assim, incondicionalmente. Aí, mais para frente, vem um amigo dele, chamar Bernardo, porque ele é herói de guerra, para fazer apaziguar uma situação entre bispo e imperador. E ele disse que ele não tem nada para dizer para o bispo ou para o imperador, ele não tem nada para dizer porque ele não se acha um herói, ele não acha que o que ele fez foi bom, então ele não quer ir. E aí o Francisco até sugere um discurso para falar para o imperador, mas para aí, né? E aí, de repente, aqui já é a carreata quando está chegando o imperador. E aí o Giocondo atravessa e fala toda a sugestão que o Francisco deu, para ele jogar o cedo na lama, para jogar as joias no rio, não serve para nada, deixa os pássaros ficarem na sua coroa, que vida miserável é essa se o Senhor rouba dos pobres e mata os inocentes, e armazena ouro enquanto seu povo morre de fome. Ele falou tudo isso, ele é jogado para fora da carreata, e a carreata continua seguindo, né? Mas eles ficam realmente estarrecidos com essa fala. Aí vem a preocupação, vem alguns conflitos, da preocupação da igreja e do Estado. Por quê? Porque tem muitos jovens que já estão abandonando a igreja, porque a igreja é o centro de tudo, e já estão partindo para se associar ou para se juntar a Francisco, a igreja São Damião. Então, começa a ter uma preocupação aí.
E o governador questiona o bispo. Aí o bispo diz, olha, se é um problema de Estado, você devia ter julgado ele, em vez de mandar ele para mim, né? Se você achava que porque ele podia causar algum problema realmente social. E aí, assim, o bispo está defendendo, entre aspas, até que a pressão não aumente muito, né? Porque quando eles andam pela cidade, a cidade, grande parte da cidade ainda não aceita essa forma deles de viver. Então, eles falam que é para ir embora, que é para se retirarem da cidade, jogam lixo neles, porque diz que eles são porcos. Mas o interessante dessas cenas, todas as cenas que acontece uma acusação, eles não têm essa raiva de volta. Eles são muito, assim, eles superam muito bem isso com um lado de amor. E aí eles cai o lixo neles, dá para ver na última foto, e realmente eles param, se limpam e seguem cantando. E eles agradecem muito a Deus nas canções deles. Aí chega um momento que o Francisco, ele lembra da família, e ele está passando pelas ruas da cidade, em frente à casa que ele morava. Ele entra e bem no pátio da casa dele, no interior da propriedade, ele se ajoelha e fala, benditos são aqueles que mostram misericórdia, pois misericórdia será mostrada a eles. Benditos sejam os pacifistas, Deus os chamará de filhos. Por quê? Porque o pai dele é muito violento, assim, e só vê realmente a parte financeira. Então, ele entra, realmente deseja isso, e depois sai. A mãe percebe a presença dele em casa. E aí o Giocondo. Giocondo é um dos 4 que participava. Oi. Silvia, está vencendo o tempo. Você não quer dar uma resumida nisso? É melhor, né? Então, eu acho que vocês podiam, né, fazer a conclusão, porque já está bem, assim, o tema do filme já foi bem colocado, né? Então, tá bom. Então, olha, eu vou pular. Tá bom? Isso. A decisão de Clara, que a Clara já entra para fazer parte, né, que não é comum, mas ela entra. A Igreja São Damião. O conflito entre as duas igrejas, a igreja vazia e a igreja São Damião cheia. E aí ele tratando dos leprosos. O incêndio, o bispo manda incendiar a igreja São Damião, que dá para ver aí na imagem. O bispo manda assassinar um deles para mostrar presença. E ele vai buscar resposta com o Papa, porque ele diz, o que eu estou fazendo de errado? E ele vai com os amigos. E tem amigo que ajuda, e ele consegue mantém o fim propósito com o Papa, e aí o amigo ajuda, ele chega lá, e ele realmente está diante do Papa. E aí ele fala o que ele veio fazer, ele fala das intenções dele, o que ele queria, o Papa fica realmente estarrecido, ele fala do dinheiro que eles usam e esquecem da pobreza, que Cristo não era assim. Então, o Papa, ele continua sensibilizado, né? Mas as outras pessoas rejeitam o grupo e eles são presos. Aí depois o Papa chama de volta, porque ele aponta Cristo e chama de volta. E ele aceita eles e conversa com eles, falando o que eles querem. O Papa, de coração para coração, eles conversam. O Papa revela até algumas partes da particularidade dele, realmente, quando ele se ligou a Cristo. E ele abençoa eles para eles irem embora. O Papa pega nas suas mãos, beija os seus pés, a igreja inteira fica estarrecida com isso, e tem uma fala entre eles, que não se preocupem, que o bispo sabe o que está fazendo, é para atrair os fiéis pobres de volta para a igreja. Né? E aí, no final, o Francisco até vê de novo a cerimônia continuando com o Papa, e ele até pensa em impedir. Os amigos dele seguram. Ele entende que essa continuidade vai seguir, independente do que eles estão acreditando que eles estão fazendo para modificar uma sociedade. E aí ele está de volta para casa. E ele canta e agradece. Então, o que fica? Deixa eu até sair daqui. Saiu? Sim. Saiu, sim. Né? Então, o que fica, a grande mensagem que a gente acha que fica aqui é que o dinheiro, às vezes, ele corrompe demais.
a igreja, de um modo geral, ela corrompe demais em nome de Deus, que na verdade não está dentro das pessoas. Então, as pessoas realmente nem sempre acreditam nisso e realmente levam isso como Francisco levava. E ele determinou a vida para isso e para mostrar para uma sociedade, até para as gerações que vão vir, que é possível, né? E essa é a conclusão. E a mensagem que permanece, né, pelo nosso aprendizado, é que a fé realmente, ela é tudo, porque ele conseguiu chegar até o Papa, coisa que era praticamente impossível, segundo os amigos dele e os outros que falavam também. Você quer falar alguma coisa, Jane? A fé, vocês estão me ouvindo? Sim, rapidinho, a fé e a total renúncia, né? Ele renuncia tudo que ele tinha, o material, e num período onde que a natureza não era tão bem vista. Eles falavam mal, que eram coisas, que aconteciam coisas ruins na natureza. Então, ele abraçou a natureza, ele abraçou as pessoas que estavam ali doentes, leprosos, né? Como se fossem irmãos dele. E ele abdicou a tudo para isso, e nisso ele levou 5 pessoas que eram verdadeiros amigos deles, né? E a Clara, em pesquisa, a parte que eu fiz, ela é a Santa Clara, que já é uma outra história, né? Mas é isso, é uma história de renúncia, de humildade, total humildade, fala da amizade, fala do olhar para o próximo, abraçar o próximo, independente do que esteja acontecendo. Eles cuidavam dos leprosos ao lado do rio, eles iam, davam banho nos leprosos, alimentavam ele, toda a comida, o pão que eles recebiam, independente se era um pedaço, eles dividiam entre si, né? E hoje, coisas que hoje em dia é muito raro acontecer, as pessoas, infelizmente, não têm mais essa humildade de querer ajudar, são poucas as pessoas que fazem isso de coração. E ele abraçou todo mundo e conseguiu reconstruir uma igreja, conseguiu chegar ao Papa, conseguiu fazer com que ele ouvisse ele e que ele apoiasse ele, para que assim ele pudesse viver e com seus seguidores, né? De forma que ele acreditava ser o correto, não como o Papa vive, que é em volta da total riqueza. Acho que é basicamente isso. Exemplo de desapego, né? Desapego, humildade, generosidade, bondade. E servir ao próximo, né? E ele enfrentou família, enfrentou sociedade, que é os desafios, né? Enfrentou a própria igreja, porque teve muita coragem de ir lá no Papa e tentar fazer isso, que ele podia ser queimado como herege, se ele não fosse ouvir totalmente, ele podia se juntar e queimar como herege, porque é alguém que está se contrapondo à igreja, né? Muito bom, meninas. Nossa, conteúdo riquíssimo que vocês apresentaram. Muito lindo o trabalho, gratidão. Depois vocês mandam esses slides aí para a gente poder compartilhar com todo mundo. Gratidão imensa, mas a gente está com o tempo curto, vamos para o próximo grupo, para depois concluirmos e podermos ainda falar um pouquinho de tudo, né? Então, vamos lá. Quem que é mesmo? Agora o filme é Deus não está morto, né? Quem é? Boa noite a todos. Oi. Nós vamos falar sobre Graças. o filme Deus Não Está Morto, né? O nosso grupo é formado por mim, pela Carla, pela Cida e... Vamos lá, vamos começar, né? Esse filme, ele é um filme norte-americano que ele foi lançado em 2014. Deus Não Está Morto é um filme que visa fortalecer a fé dos cristãos e apresentar um debate sobre a existência de Deus de maneira acessível ao público. Então, assim, no filme, né, o jovem Josh Wheaton se matricula em uma universidade e ele passa a ter aulas de filosofia com um professor, né, chamado Jeffrey, um professor ateu. E ele é convicto que exige que seus alunos, né, entreguem para ele uma declaração dizendo que Deus está morto.
E como Josh é o único estudante da classe que se recusa a assinar, ele era mais religioso, então ele ficou pensando e ele se recusou a assinar aquela declaração de que Deus estava morto. E aí o professor exige, então, que ele prove a existência de Deus. Então, assim, durante o filme vai tendo, eles discutem sobre o assunto, permitindo que a classe decida quem vencerá o debate, ou seja, quem está certo. É o Josh afirmando que Deus existe, ou é o professor, que é ateu, afirmando que não existe, que Deus está morto. Durante o filme, a gente vai vendo, né, o apelo à fé cristã, a gente vai vendo a discussão de temas filosóficos e espirituais, porque é uma aula de filosofia, né, e o impacto emocional nas pessoas. Então, assim, para os cristãos, o filme ele pode ser visto como um esforço para defender a crença em Deus, e promover o evangelismo e fortalecer a fé. Ele é um filme voltado para um público que ele busca uma representação de seus valores em uma sociedade que muitas vezes parece marginalizar a religião. O filme ele apresenta um debate entre a fé e a razão e tenta ilustrar como argumentos racionais eles podem ser usados para apoiar a crença em Deus, desafiando a visão ateísta que domina o mundo acadêmico. Lá tinha outros professores que também eram ateus, né? Esse confronto de ideias pode ser instigante para aqueles que buscam refletir entre a ciência e a religião. O filme ele é projetado para evocar uma resposta emocional do público cristão, ao mostrar a luta de um jovem para manter a sua fé em face da oposição de uma pessoa até mais, uma pessoa poderosa para ele, que seria o professor, né, que poderia inclusive reprová-lo na matéria. Ele pode ser uma forma de encorajar aqueles que sentem que sua fé está sendo desafiada a se manter firmes. Agora quem vai continuar falando com vocês é a Carla. Vou dar continuidade, meio resumindo um pouco o filme. O professor Jeffrey era muito arrogante em todos os contextos que vivia, inclusive com amigos e a namorada. Ele impõe aos alunos uma impressão dele a partir de sua experiência de vida. Coloca-se em uma posição de poder, ameaçando os alunos, se não negassem a existência de Deus, poderiam ser reprovados na disciplina. Josh se incomoda por ser um garoto que tem fé e conversa com o reverendo, e assim ele decide entrar no embate com o professor. Já que Josh não assina o documento de que Deus está morto, cabe a ele, então, provar a existência de Deus. Cara, a namorada de Josh, termina com ele, temendo o fim do futuro acadêmico deles por causa do professor. Os pais de Josh também o incentivam a desistir do debate. Nos debates, cada um defende sua ideia a partir de suas experiências de vida. Josh, por meio da fé, e o professor a partir da razão. No terceiro e último debate, Josh interrompe sua linha de raciocínio e pergunta ao professor: por que você odeia Deus? De imediato, o professor não responde. A pergunta é refeita, então o professor tem um ataque de raiva, afirmando que ele odeia Deus por conta da morte de sua mãe, que o deixou sozinho quando criança, apesar de suas orações. Josh, então, lhe pergunta como é possível odiar alguém que não existe. E aí, acho que é a Ana Paula que dá continuidade à história. Eu vou falar um pouco sobre os personagens periféricos, né, os que não são os principais. Então, tem o Martin, que é um aluno estrangeiro, cujo pai incentivou a não se converter ao cristianismo. Mas, após esse debate que o professor e o aluno tiveram, ele se levanta, é o primeiro a se levantar e afirmar que Deus não estava morto. E a classe toda segue o exemplo dele, fazendo o mesmo, levantando e mostrando que tinham fé em Deus. Nisso,
o Joffrey, o aluno convida o Martin para ir para um show, que é de uma banda que fala de Deus, e o Jeffrey, que é o professor, ele também está no trânsito, e ele é atropelado. Ele está se dirigindo para encontrar a namorada dele, ele é atropelado. E quem encontra ele é o reverendo e o amigo dele, que o socorrem. Mas não tem muito o que fazer com a situação dele. E aí, antes de morrer, o Jeffrey aceita Jesus como salvador. Então, no final do filme, há a conversão do professor. O filme mostra ainda a insensibilidade das pessoas, como uma repórter, que no começo do filme ela é insensível, e depois ela descobre que está com câncer e modifica, e essa questão acaba modificando toda a vida dela, terminando o relacionamento que ela tinha, e seguindo os passos de Deus, assim. Então ela também, num primeiro momento, ela namora o irmão da esposa do professor, que também é extremamente insensível com ela e, enfim, acaba levando ela a questionamentos. Também mostra a relação do casal Jeffrey e Nina, uma mulher cristã, que ele humilha na frente dos companheiros deles, os outros professores que são ateus. E é contada também a história de uma estudante muçulmana chamada Aisha, que ela se converte. Porém, no momento que ela se converte ao cristianismo, ela é deserdada pelo pai. O filme mostra a importância de não sermos intolerantes com o outro, não julgar e nem inferiorizar o outro. Agora a Cida vai falar. Boa noite, gente. Pode ser que eu dê uma engasgada, porque para falar assim é muito difícil. Algumas passagens e citações. O reverendo, né, e seu amigo sempre dizia: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso ficou gravado. Hoje eu uso muito no dia a dia. Mateus 10, 32 e 33, né? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confiarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Lucas 12, 48. E a qualquer que muito me for dado, muito lhes pedirá, e ao muito que lhes confiou, muito mais lhe pedirá. Reverendo. Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia optar por amá-lo, livremente morar com ele no céu, sem influência do mal, mas com o seu livre-arbítrio. Aisha, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, acho que é isso. Apóstolo Paulo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Em qualquer situação, eu aprendi o segredo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso em Jesus Cristo, aquele que me fortalece. Reverendo, para a pessoa errada, você nunca terá valor. Mas para a pessoa certa, você sempre será tudo. E é isso. Muito bom, meninas. Gratidão aí pela explanação, foi muito bom. Realmente é um filme de fé, né? De acreditar que Deus existe e que tudo pode ser modificado a partir dessa fé, né? Daniel, quer falar? Aí a gente abre aí. Não, eu só fiquei pensando aqui, né? A gente sempre fala, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Né? Então, todo mundo se converteu pela dor. E a gente está aqui pelo amor, né? Por entendimento, graças a Deus, né?
Muito bom. Muito bom, todo mundo mandou super bem. São filmes impressionantes, né? E não lembro quem falou, mas cada vez que você assiste esse filme, mesmo que você assista de novo, dependendo do momento da sua vida, você entende uma coisa diferente, né? É que nem quando a gente estuda o Evangelho. Então, cada momento a gente estuda de novo e faz um entendimento diferente. Isso é muito bom. Pessoal, abram as câmeras. Abram. Abram as câmeras. Eu ia falar para a gente fazer um print, né? Vamos fazer. Mas antes, deixa eu perguntar para a Virgínia, para a Isabel, se elas querem fazer algum comentário, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vocês são convidadas. Primeiramente, quero agradecer o convite e a possibilidade de estar conhecendo vocês e participando desse momento tão ímpar, né? Tão diferente, tão maravilhoso, realmente. Parabéns ao Daniel e à Rose que tiveram uma ideia, né? E parabéns a todos, né, do grupo que fizeram com muito empenho, né? Foi muito bem esclarecedor. Eu, felizmente, já assisti todos esses filmes e realmente eles têm uma mensagem, assim, profunda, né? E é realmente a fé, o perdão, perseverança, né? E quanto que a gente acaba vendo os quesitos para que a gente possa tentar melhorar a cada dia, né? Então, todos eles trazem essa mensagem bem profunda. Parabéns, muito obrigada. Parabéns, vocês aí, nossas futuras companheiras no próximo ano. Espero tê-las e tê-los, né, conosco, né, Isabel? Todos aí no grupo, para que a gente continue essa jornada de conhecimento, né? E eu sempre falo, né, nós estamos aqui para aprender a cada dia, né? E nós não somos professores, somos só uns orientadores que estudam, que buscam, né, cada dia mais para poder estar compartilhando com vocês aquilo que a gente sabe. Um beijo no coração de todos. Gratidão. Eu gostaria de parabenizar também a todos a ideia criativa do trabalho, o desenvolvimento dos alunos. Eu acho que isso é um crescimento muito grande, porque, na verdade, ele aborda tantos assuntos que a gente vê diariamente, que a gente encontra no Evangelho, e estuda de uma maneira mais lúdica, mais tranquila, e é muito bom. Então, parabéns aos professores e parabéns aos alunos, a toda a equipe. Foi muito bom, viu? E agradecer esse convite, porque eu acho que, assim, foi muito rica a ideia de vocês, e essa interação, ela só tem a ganhar e a crescer, né? Então, a gente pode pensar até em outras ocasiões, pensar em outros momentos. Eu achei fantástico. Parabéns para todos aí. É isso. Nós que agradecemos a presença de vocês, né, Daniel? E assim, vamos entregar... Sempre bom estarmos juntos, né? Sim. E vamos entregar para vocês, esses nossos alunos queridos, né? Nossa, brilhantes. Muito bom. Convivemos aí durante um ano, vamos sentir saudades, mas sabemos que eles estarão em boas mãos com vocês. Obrigada. Só colocar mais uma coisa, Rose, que é importante. Parabéns a todos, foi um desafio lançado a vocês, e vocês fizeram com maestria, porque realmente a gente, às vezes sabemos bastante, entendeu o contexto, mas conseguir explicar, assim, para um grupo, né, às vezes fica mais difícil, tem essa parte que a gente é mais tímido, mais fechadinho, né, e vencer vamos dizer assim, essa limitação que a gente traz dentro, né, isso aí já é uma vitória imensa, né, porque mostrou a busca, né, de querer estar sendo melhor, né, foi um desenvolvimento muito grande de vocês, um esforço, eu tenho certeza, né, para todos, uns têm mais facilidade, outros um pouco menos, mas todos realmente desempenharam muito bem a sua fala, a sua pesquisa, né? O grupo, né? Em cada um são 4 grupos, eles se uniram bastante para poder ter feito isso. Então, é um exemplo para nós, né?
de que quando as pessoas têm vontade, elas vencem os desafios e conseguem realizar com maestria e sucesso. Mais uma vez, parabéns. Vanderlan, né? Levantou a mão, Vanderlan. Eu queria agradecer a Cris que fala em nome de todos, a Rose e o Daniel, pelo conhecimento, pela capacidade, pelo carinho, pela dedicação. Acho que sem isso, acho que a gente estaria perdido aí. Muito obrigado mais uma vez ao meu grupo, que foi muito 10, e a todos os demais. Um grande abraço para vocês, muita energia do bem, luz e saúde. Muito bom. Na verdade, a gente só replica o que está no livro. Né? Então, e o aprendizado, ele é mútuo. Cada aula que a gente faz aí é uma coisa nova, né? Um aprendizado novo, os depoimentos é muito, muito gratificante. Pessoal, também quero agradecer a todos por essa convivência maravilhosa durante esse ano, foi muito produtivo para nós, enriquecedor, vocês foram fantásticos, né, participaram de tudo ativamente, a gente pôde acompanhar a evolução de vocês, né, a conscientização, a caridade no coração, o entendimento e a transformação. E isso, para nós, é o nosso grande agradecimento, né? E a nossa vitória, vamos dizer assim, de podermos estar com vocês e fazer todo esse processo e vocês chegarem até aqui, nessa energia, nessa luz e nessa motivação. Então, nós que agradecemos, né? Eu e o Daniel, por tudo, pela presença, por cada encontro, por todos os momentos, e desejamos a vocês aí um ótimo final de ano, né, e que o ano que vem realmente a gente esteja junto numa outra situação, mas que vocês continuem o curso, né, que a gente se encontre lá na casinha, né, se encontre nos eventos, nas palestras, participem das palestras e vamos continuar a nossa caminhada. Eu vou passar e se preparem para o trabalho, né? Lembra da nossa última aula. Se preparem do trabalho. Trabalhadores da última hora. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou passar a palavra para o Daniel encerrar para nós, tá bom, Daniel? Aí faz a foto. Então, vamos fazer a foto antes? Todo mundo, câmera aberta, sorrindo. Sorria, X. Olha lá. E peraí, deixa eu ver se ficou bom. Não ficou bom. Fazer outra. Essa valeu, hein? Ficou bom? Então, encerra para nós, Daniel. Tá bom. Deixa eu só salvar aqui e já vou mandar no grupo. Então, tá bom. Vamos elevar nossos pensamentos, aproveitando essa egrégora de luz, de mais corações unidos, mais mentes unidas, né? E esse momento mágico. Agradecer a espiritualidade maior, que sempre nos apoiou durante todo esse ano, sempre nos inspirou. E com esse sentimento de gratidão, de luz, pedimos permissão para encerrar essa aula, encerrar este ano, que todos possam ter aproveitado, sair daqui melhor do que vieram, que possam aproveitar o segundo ano ainda mais. Que Deus esteja sempre conosco, que possamos nos espelhar no Mestre e nos seus ensinamentos. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim encerramos. Muito bem. Deixa eu dar só mais um aviso. Depois, Daniel, você coloca a gravação. Pode encerrar, né? Sim. Isso, deixa eu parar a gravação.